Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Sandro e para mim é sempre uma alegria muito grande poder estar com vocês, compartilhando, estudando e refletindo sobre essa doutrina que tanto nos esclarece e, acima de tudo, que tanto nos consola. Vamos agradecer a nossa querida casa Rita de Cássia pela oportunidade de estudos e rogar a esses queridos amigos espirituais responsáveis por essa atividade que possam nos intuir, nos sustentar durante toda a realização da tarefa que nos propomos realizar na manhã de hoje. Bem, é muito comum observarmos na maioria das pessoas que nos cercam e até mesmo em nós mesmos um sentimento de revolta em toda a oportunidade que chega a nosso conhecimento a notícia, sejam pelos jornais, revistas, internet, em toda a oportunidade que chega ao nosso conhecimento a notícia de um assassinato. E esse sentimento de revolta nos acomete, muitas vezes, não tão somente pela dor dos familiares e amigos que perderam um ente querido, mas também muitas vezes em razão das circunstâncias, dos motivadores que envolveram a realização deste ato. O assassinato, portanto, é sempre um tema delicado, difícil, mas não menos importante do que qualquer outro tema que é explorado por nossa doutrina espírita. E a nossa doutrina espírita, como de praxe, nos convida sempre a refletir de que forma este tema nos influencia, de que forma este tema nos toca, que impactos geram para cada um de nós. Mesmo quando eventualmente não estamos envolvidos diretamente no assassinato, mas chega tão somente a notícia para nós. Como que este processo se constrói, se constitui dentro de cada um de nós e, principalmente, o que fazemos com tudo isso que acontece no momento que tomamos conhecimento de um assassinato. O que nos toma? É a revolta? É a piedade? É a necessidade de esclarecimento? Qual é o sentimento que nos toca no momento que tomamos conhecimento do fato? O tema é explorado no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, as leis morais, mais especificadamente na lei de destruição, onde o assassínio é tratado das questões 746 a 751. E é importante nós observarmos logo de início, pois na questão 746, que é a primeira questão que vem tratar do tema, Kardec então pergunta aos espíritos se é um crime a realização do assassinato. E a resposta dos espíritos é categórica em afirmar que é sim, é um grande crime. Para aquele indivíduo que não se propõe a compreender melhor o fato, a compreender melhor os acontecimentos que antecedem a realização desse fato, a compreender melhor todos os sentimentos que estão envolvidos na realização deste fato, é muito comum se utilizar tão somente dessa questão para, de maneira massiva, para que de maneira intensa faça o julgamento e a condenação daquele indivíduo que foi o algoz, daquele indivíduo que foi o praticante do assassinato. Afinal de contas, já consta aqui a afirmativa de que se trata de um grande crime, E esta condenação, que é muitas vezes feita pela grande maioria de nós, ocorre sem examinarmos as circunstâncias, sem examinarmos os motivadores, sem examinarmos qualquer outra questão envolvida. E aqui, que fique claro, logo no início de nossa
conversa, de nossa proposta de estudos, que não estamos aqui com a proposta ou com a intenção de discutir a aplicação das leis humanas, que entendemos serem efetivamente necessárias, até em razão de nosso nível de crescimento espiritual. Se o indivíduo, portanto, cometeu um crime, é de nosso entendimento também que ele precisa responder por esse crime conforme as nossas leis humanas assim estabelecem. A nossa proposta, entretanto, aqui é discutir um pouco sobre o que a doutrina espírita nos esclarece acerca do tema. Onde estávamos, então? No trecho em que entendemos que é muito comum, a partir do conhecimento do fato, do assassinato, já promovermos, sem tomarmos conhecimento de todos os detalhes, sem nos aprofundarmos nos estudos, o julgamento e a condenação do indivíduo. Esta postura é uma postura típica para todos aqueles espíritos que ainda estão em uma condição de espíritos inferiores, onde é imperfeitos, onde é a condição da maior parte dos indivíduos que se encontram em nosso grupo. Entretanto, esta não é a postura adotada na prática da justiça divina. A mesma justiça divina que nos é esclarecida com propriedade, também lá nas leis morais, no Livro dos Espíritos, em lei de justiça, amor e caridade, onde nos fica claro e evidente que a justiça não pode ser aplicada sem o amor e sem a caridade. Na manhã de hoje, portanto, meus amigos, a proposta é que aprofundemos um pouquinho mais os estudos, não tão somente acerca do fato, nas questões 746, 751, mas que também possamos conhecer um pouco mais sobre os sentimentos que antecedem a realização do ato. Sim, conhecer um pouco mais o que acontece antes. Nos sentimentos, no campo e na esfera dos sentimentos. Porque são esses sentimentos, por exemplo, que também podem tornar não só aquele que foi o algoz, aquele que foi o autor da violência, podem tornar estes mesmos sentimentos, podem tornar qualquer outro indivíduo também um potencial assassino. E quando nos referimos a um assassinato, não estamos nos referindo tão somente à retirada, o encurtamento de uma encarnação, assim como nos é esclarecida na questão 741. Mas aqui fica o convite para pensarmos que muitos de nós, também tomados por esses mesmos sentimentos, já podemos, em alguma oportunidade do passado ou até mesmo no presente, ter ocupado a posição de verdadeiros assassinos. Assassinos da alegria, assassinos da liberdade, assassinos da esperança de tantos outros indivíduos que nos cercam. Vale a pena, portanto, refletirmos um pouco mais nesse sentido. E os dois sentimentos que nos propomos a estudar um pouco mais e que antecedem a realização do ato são, em um primeiro momento, a agressividade e a violência. Dois sentimentos que são explorados por Joana de Ângeles em suas obras. Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco, e que no campo da psicologia acaba ocupando o papel de verdadeira mentora para todos nós que nos propomos a estudar e a conhecer um pouco mais este aspecto da realidade espiritual. O primeiro livro que nos é referência é Leis Morais da Vida, onde Joana de Ângeles vai explorar um pouco mais o aspecto da agressividade, e depois Conflitos Existenciais, onde a autora vai explorar um pouco mais o aspecto da violência, dedicando inclusive um capítulo inteiro para isso, o capítulo 10. Sobre a agressividade, a autora nos esclarece que é um problema sério que necessita de cuidados especiais e que vem dominando o maior número de vítimas.
E que fatores externos, e esse trecho vale a pena nós estarmos atentos, que fatores externos contribuem sim para a geração de agressividade. Contudo, esta agressividade se torna um ato, uma atitude violenta naqueles indivíduos que são potencialmente violentos, naqueles indivíduos, portanto, que carregam dentro de si o germe da violência. A autora ainda nos esclarece que este traço, esta característica, surge ainda nos primeiros anos de vida e que precisamos estar muito atentos a isso. Cuidadores, sejam pais, mães, tios, tias, avós, aqueles indivíduos que se propõem a cuidar e educar uma criança precisam estar atentos, muito atentos, à percepção desses traços, porque eles surgem já em tenra idade. A criança, desde muito pequena, já revela estes traços. E que Joana de Ange nos esclarece é que, ao perceber a presença desses traços, os indivíduos precisam, então, combatê-los logo de início. Por qual ferramenta? Pela educação, mas não a educação tradicional, aquela das escolas, mas sim a educação moral. Aquela a qual Kardec se refere ao comentar a questão 685, a educação moral. A autora ainda complementa nos esclarecendo que este indivíduo potencialmente violento e que está ocasionalmente sendo influenciado por fatores externos, esse indivíduo gerando ódio em torno de si, o agressivo atrai outros violentos com os quais entra em choque, praticando consequências de uma série de arbitrariedades, sem limites, sem considerações pelo próximo, sem interesse nas consequências de suas atitudes. Ele então é motivado por essa violência que potencialmente habita o seu ser, influenciado eventualmente por esses fatores externos, e quando esse indivíduo ainda não recebe essa educação moral, ele então se deixa levar por esse movimento, ocasionando, portanto, em uma série de arbitrariedades, sem controle, sem limite. A autora ainda nos esclarece no livro Conflitos Existenciais sobre a violência, que a violência em si é algo que nós trazemos desde nossa origem, desde a constituição do princípio inteligente. Ela nos esclarece que nós, espíritos, lá na fase intuitiva e animal, construímos para cada um de nós características tais como o caráter competitivo e agressivo. E se nós observarmos os animais selvagens da floresta, vamos logo perceber em seu comportamento estas características. A agressividade, o comportamento competitivo, até em razão da necessidade de sobrevivência. E nós também, espíritos, na oportunidade em que nos encontramos na fase intuitiva e animal, também desenvolvemos estas mesmas características. E no momento que passamos então dessa fase intuitiva animal para a fase de consciência, continuamos carregando conosco estes mesmos traços, estas mesmas características. O que a autora nos esclarece nesse sentido é que até aqui tudo bem, não há problema algum, trata-se de um processo natural. Entretanto, um pouco mais à frente ela nos diz: passa a se configurar como um problema quando o indivíduo mantém em si estas características, estes traços, e através do automatismo
cria um hábito, passando a utilizar para administrar todas as situações da vida que não conhece, ou seja, para todas aquelas situações em que ele se encontra inseguro, temeroso, passa a utilizar para todas as situações da vida que não conhece e que, portanto, são desafiadoras, aquilo que ele já domina e que já carrega consigo há muito tempo, que é a violência. O indivíduo passa a se impor pela violência. Ele utiliza a força para dar conta de todas, ou pelo menos a maior parte, das situações de sua vida. Ele se impõe à força, ele se impõe pela violência, pois este é um traço, é um comportamento que ele já carrega, já conhece e já está habituado a utilizar. E como essas situações novas, desconhecidas, geram para ele, para esse indivíduo, insegurança, instabilidade, e por não saber como lidar com elas, ele se utiliza daquilo que ele já conhece, daquilo que ele já domina, como única forma de tratativa, como única forma de entendimento e até mesmo combate das circunstâncias. E é interessante nós pensarmos um pouquinho nesse aspecto, porque é da nossa cultura, inclusive da cultura da nossa sociedade, imaginarmos que o indivíduo que se comporta dessa forma é forte. E aí vem toda a literatura espírita nos esclarecer exatamente o contrário, para nos dizer que forte é, em essência, aquele que é brando, que é pacífico. Bem-aventurados os pacíficos. O indivíduo, portanto, que se impõe pela força, que se impõe pela violência, é, em essência, fraco, frágil e inseguro. Entretanto, é importante nós compreendermos a origem destes sentimentos, dessas características, para compreendermos como estes sentimentos refletem, um pouco mais adiante, o estabelecimento do ato, do assassinato, e como estes mesmos sentimentos presentes dentro de cada um de nós também influenciam nossas atitudes. E a autora continua. Este comportamento, vejam que interessante, estes mesmos traços de comportamento carregam consigo outros traços, que são o desprezo das obrigações sociais. E percebam, para aquele indivíduo que desconhece ou tem muito pouco de ensino moral, existem também as leis humanas que estabelecem de maneira proibitiva a realização do assassinato. Entretanto, o indivíduo que carrega tais características traz consigo também, na maioria dos casos, o desprezo pelas obrigações sociais. Vejam uma outra característica: falta de empatia pelos outros, o que fortalece também a realização do ato, do assassinato. E por fim, uma outra característica que nos é bastante importante: o desvio conflitivo entre a minha conduta e os critérios estabelecidos. Aquele conflito permanente que existe do indivíduo lutando contra aquilo que são os padrões estabelecidos, as normas de conduta social ou até mesmo de relacionamento dentro de um lar ou qualquer outro lugar como esse, entrando em conflito direto com aquilo que ele deseja, com aquilo que ele quer. E este traço de comportamento, meus amigos, minhas amigas, nos é bastante conhecido. Ele se chama rebeldia, uma característica em que inclusive é presente na maioria de nós, espíritos imperfeitos. E um pouco mais à frente, então, a autora conclui nos dizendo que o indivíduo que é potencialmente violento e que eventualmente é influenciado por esses fatores externos e que pode, inclusive, praticar o ato, o assassinato, geralmente o violento não sente remorso. E por quê? Pois ele imagina
que é portador da razão. Ele é hábil na maneira de manipular aqueles que convivem com ele, se utilizando inclusive da mentira com muita frequência. Ele é consciente do que faz e, por escolha, permanece na irresponsabilidade, pois imagina que todos os demais são tolos em não estarem agindo da mesma forma. E esta conclusão nos convida a um entendimento importantíssimo no que diz respeito a esses aspectos, aos sentimentos que antecedem a realização do ato. De que se trata essencialmente de um problema moral do espírito, que apesar dos fatores externos terem sua influência, trata-se em essência de um problema moral, de um problema no espírito. Nesta passagem do instinto para a consciência, ele, espírito, não soube dosar o seu querer, não soube dosar o que trouxe de lá, a sua competitividade, a sua agressividade e a sua violência. E o que Joana de Ângeles nos recomenda para combate de tal circunstância, para combate de tais traços, é o que também Kardec, os Espíritos e Santo Agostinho nos recomendam lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Porque Kardec pergunta nessa questão qual é o meio mais eficaz de progredir. Lembrando que, na questão 132, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E os Espíritos nos esclarecem que o objetivo de todos é, ou pelo menos deveria ser, o de crescer espiritualmente, o de evoluir, o de se desenvolver moralmente. Na 919, portanto, Kardec pergunta aos Espíritos, então, qual é o meio mais eficaz de conseguir isso? O meio mais eficaz de dar conta do objetivo da encarnação. E os Espíritos nos dizem, um sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o autoconhecimento, o exercício do autoconhecimento é fundamental para o combate desses traços comportamentais que todos nós carregamos e que podem ser potencializados em uma escala que muitas vezes torna-se uma tragédia, que muitas vezes torna-se um ato tal como o assassinato. É olhando para si que percebemos a presença dessa agressividade e violência em nossas vidas, dessa imposição pela força, que vamos então compreender não só a sua presença, mas também se utilizar da vontade, que é a principal potência da alma, segundo Leon Denis, para educá-la, para combatê-la. E por que então é importante, reforçando aqui, sabermos desses sentimentos que antecedem, né? E percebam que até aqui nós ainda não entramos no assassinato em si, estamos falando somente dos sentimentos que antecedem. É importante porque a origem do ato do assassinato está, em essência, em uma violência. O assassinato em si é uma violência. Uma violência contra a vida, uma violência contra as leis de Deus. E nós, muitas vezes, julgamos o assassino sem se dar conta de que a origem do seu ato também reside dentro de cada um de nós. É mais ou menos um pouco daquela musiquinha que eu ouço no sábado de manhã, quando tenho a alegria de estar participando com a minha filha das aulas de evangelização, que diz mais ou menos assim: quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim. E essa reflexão que a espiritualidade nos convida a fazer aqui também. Afinal de contas, nos lembrando que fora da caridade não há salvação,
e de que o sentido verdadeiro da caridade, segundo nos esclarece os Espíritos, na questão em que Kardec pergunta aos Espíritos qual é o sentido verdadeiro da caridade, ou melhor, qual é o sentido que Jesus entendia da caridade, e a resposta é bastante categórica: benevolência, indulgência e perdão. É preciso, acima de tudo, então, amigos, amigas, que tenhamos a percepção, que tenhamos o entendimento de perceber que os sentimentos que antecedem a realização deste ato cruel, difícil, também residem dentro de cada um de nós. E de que os fatores externos influenciam sim, mas de que se trata, acima de tudo, de um problema moral que reside no espírito, assim como tantas outras chagas que nós também carregamos, necessidades que nós também temos. Neste momento, portanto, voltamos a repetir, não estamos aqui para entrar no mérito de discutir a aplicabilidade ou a necessidade das leis humanas para um indivíduo que comete um crime. Mas estamos aqui para discutir o que a doutrina espírita nos fala acerca do assunto, onde ela nos recomenda em mais essa oportunidade. Não temos o direito de julgar e, acima de tudo, de condenar aqueles indivíduos que cometeram um ato. Porque muitas vezes os sentimentos que motivaram o indivíduo a realizar tal movimento também residem dentro de cada um de nós. Porque muitas vezes as chagas que esse indivíduo vivenciou nesta ou em outras encarnações passadas também estão presentes dentro de cada um de nós. Porque se nós não somos portadores dessas chagas, certamente somos portadores de tantas outras que também necessitam de benevolência, de indulgência e de perdão. Sigamos, portanto, o exemplo do Mestre que nos recomenda em todas as oportunidades o exercício da compreensão, da tolerância e da indulgência. Com essas informações em mãos, podemos dar uma olhada nas questões do Livro dos Espíritos acerca do assassinato, que são as questões 746, 751, e lá Kardec e os Espíritos nos esclarecem que o assassinato, logo na questão 746, é sim um grande crime, pois que ele tira a vida do seu semelhante, cortando um fio de uma existência que é uma expiação ou até mesmo uma missão. E aí está, segundo nos esclarece os Espíritos, o verdadeiro mal. Kardec também pergunta se existem diferentes tipos de culpa ou de responsabilidade para aqueles que praticam o assassinato. E novamente, nessa oportunidade, os Espíritos nos esclarecem que o que é levado em conta é, acima de tudo, a intenção, o conhecimento, o grau de crueldade. Vamos nos lembrar que o item seguinte, depois do assassinato, do assassínio, é exatamente a crueldade, para reforçar o nosso entendimento de quanto maior o conhecimento, de quanto melhor e mais refinada a intenção, maior é, portanto, a responsabilidade do indivíduo sobre o ato que ele pratica. E é exatamente nesse aspecto que a justiça divina é bastante ímpar e particular e ainda bastante distante do nosso entendimento como um todo, que ainda precisamos, em razão de nosso nível de crescimento espiritual, estabelecer leis de forma genérica para todos, para só assim conseguirmos ter o sentimento de justiça feito em nossos corações. E segue em frente Kardec perguntando aos Espíritos se no caso de uma legítima defesa, o indivíduo pode não ser responsabilizado pelo assassinato que cometeu. E os Espíritos nos esclarecem que só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, ele deve fazê-lo. E que medida delicada é essa, Mas precisamos ter consciência disso,
de que muitas vezes tivemos a oportunidade, aquele que foi o autor do assassinato teve a oportunidade de preservar a vida do outro e, no entanto, preferiu não fazê-lo. E aqueles, então, que participam de uma guerra seriam, então, culpados pelos assassinatos que realizam, e os espíritos nos esclarecem que não, já que estão sendo compelidos à força de realizar determinados atos. Entretanto, os espíritos novamente vêm nos esclarecer a intenção e o nível de crueldade aplicado sobre a realização do ato. Novamente, então, Kardec pergunta se teria alguma diferença entre a prática do assassinato, por exemplo, a um pai, uma mãe ou a um filho, e os espíritos nos esclarecem que não há diferença, afinal de contas, todos são crimes. E, por fim, na questão 751, que considero inclusive a mais importante, como se explica que entre alguns povos já adiantados sobre o ponto de vista intelectual, o assassinato de uma criança seja um costume e esteja consagrado inclusive pela legislação? E a resposta: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. E aí vamos nos lembrar de Lei de Progresso, que nos explica com propriedade que o desenvolvimento intelectual não anda necessariamente de mãos dadas com o desenvolvimento moral. Estas são duas asas que muitas vezes têm uma longa distância entre elas. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem melhorar, apenas sabe. Para darmos sequência aqui nos nossos estudos, vale a pena também nós darmos uma olhada em alguns depoimentos de espíritos que passaram por esta situação. Foram assassinos e que retornaram do plano espiritual para dar seus depoimentos acerca dos acontecimentos. Peguei 3 exemplos que estão lá na obra O Céu e o Inferno, no capítulo Criminosos Arrependidos. O primeiro deles, que é de Verger, que foi o assassino do arcebispo de Paris, que em 3 de janeiro de 1857, o arcebispo de Paris, ao sair da igreja, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado em 30 de janeiro, e até os últimos instantes não manifestou qualquer sentimento de pesar ou arrependimento. Logo depois de sua morte, o espírito foi então convocado, seu desencarne, o espírito foi então convocado, para responder algumas questões, e aqui alguns comentários desse espírito que são importantes para nós, porque não só corroboram tudo o que vimos até então, mas que também nos servem, acima de tudo, de alerta. Estava se achando louco, aflito. O espírito ainda receia muito encontrar com quem ele feriu. E ele então diz que sou punido pela minha consciência pela falta de fé em Deus e sinto um grande remorso. Errei em matar, mas fui impulsionado pelo meu caráter, percebam bem, que não podia sofrer as humilhações. E nós já vimos isso. Meu caráter que não podia sofrer as humilhações. O nome disso é rebeldia. O desvio conflitivo entre a minha conduta e os critérios estabelecidos. Ele, portanto, reconhece o erro, reconhece que é um problema moral. Ou seja, nos indica que qualquer um de nós poderia estar sujeito a tal circunstância. Se não domarmos, se não educarmos, se não realizarmos o exercício de autoconhecimento e percebermos que muitas vezes a agressividade e a violência ainda estão presentes dentro de cada um de nós. O próximo espírito, Lemaire, condenado à pena em última instância pelo júri de Arne, a ser executado em 31 de dezembro de 1857,
e foi evocado em 29 de janeiro de 1858. Neste depoimento, o Espírito faz muita referência à dor. E que dor é essa? A sua dor moral. E ele ainda se refere ao fato de estar mergulhado nesta dor. As palavras do Espírito: eu sentia muita dor, estava completamente ligado a ela. Ele via as vítimas, ele foi o autor de mais de um assassinato, e via que essas vítimas eram felizes e isso o atormentava mais ainda. E algumas questões interessantes para falarmos aqui rapidamente. O pendor para o mal estava na vossa natureza, ou fostes ainda influenciado pelo meio em que viveste? A pergunta de Kardec para o Espírito. E ele responde: sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Acreditando-me forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder às tentações do mal. E uma outra pergunta interessantíssima nesse sentido: se tivesses recebido os princípios de educação, teria desviado da senda criminosa? E a resposta dele: sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Olha que interessante. Uma outra leitura que aqui recomendo, até para não nos prolongarmos muito, é do Espírito Benoche, né? Um espírito que apresenta espontaneamente ao médium, sob o nome de Benoche, dizendo ter desencarnado em 1704 e padecer horríveis sofrimentos, né? Benoche era um monge sem fé, que abusou do poder, que abusou daqueles que deveria salvar e que não admitia ser chamado a atenção sobre seus excessos, caracterizando mais aí um problema moral, e que levou aos excessos todos os vícios que possuía, chegando ao ápice da brutalidade de suas próprias paixões. Observem, portanto, meus amigos, minhas amigas, que quando falamos de assassinato, portanto, a origem de onde tudo começa também está presente em cada um de nós. Sabendo, portanto, que todos nós carregamos dentro de nossos corações, dentro de nosso interior espiritual, muitas das chagas que corromperam, muitas das chagas que conduziram esses espíritos, esses irmãos, à senda e ao caminho do mal, que nós, portanto, não somos dignos, não somos, portanto, detentores da possibilidade de condenação, não só julgamento, mas de condenação destes irmãos no que diz respeito aos aspectos morais, no que diz respeito a que a doutrina espírita nos esclarece. Cabe a cada um de nós, portanto, agora refletir um pouco mais sobre a presença desses traços comportamentais em nossas vidas e de como, de uma forma ou de outra, eles podem nos conduzir ao caminho do mal. Muitas vezes não retirando a vida, a encarnação de um outro irmão, mas sim através da imposição pela força, matando e assassinando a felicidade, a alegria, a esperança, os sonhos de muitos outros que nos cercam. E aquele indivíduo, aquele infeliz que praticou o assassinato, para que este possa receber de cada um de nós nosso entendimento, nossa compreensão e, acima de tudo, nossa tolerância, nossa indulgência e nossas preces. Para encerrar a oportunidade de hoje, o nosso encontro de hoje, nossas reflexões, gostaria de trazer aqui uma mensagem de Irmã Sheila. Uma mensagem psicografada chamada Compreendendo e Perdoando,
que diz assim: não maldigas o irmão que se fez instrumento para a tua dor. Com certeza ele ainda não conhece a luz da verdade. Ora por ele, pedindo que Deus o ajude. Assim como todos nós, ele é um enfermo espiritual sobre os cuidados de Jesus. Assim como nós, ele é um enfermo espiritual sobre os cuidados de Jesus. Amanhã, quando o véu da ignorância cair e ele enxergar a realidade, se converterá em irmão de jornada, unindo-se à grande família universal. Vale-te do amor para enfrentar as provações de agora. Ama e encontrarás a paz, mesmo em meio às tribulações. Não desfaleça. Segue confiante em Deus, amando e servindo, compreendendo e perdoando, para que a tua libertação não tarde e a felicidade, enfim, te coroe os esforços. Que assim possa ser. Obrigado. Paz e bem a todos.